E aí, ó, chacoalha assim os dedos. Isso. Os dedos são como se fossem moléculas. Essas moléculas recebendo energia até que chega uma hora que vai... Ó! Ó! Fala, galerinha! Está no ar mais um InteraBio. Porque Bio é vida! Aqui quem está falando é Érica Porto, da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia. Vimos na aula passada um pouco sobre a origem da vida. Primeira aula, falamos sobre as teorias de abiogênese e biogênese. E aí terminamos com uma pergunta, né? Porque assim, achava-se que os seres vivos surgiam de matéria bruta, aí com o tempo foi descobrindo que na verdade o ser vivo surge de outro ser vivo pré-existente. E quem trouxe essa confirmação pra gente foi Louis Pasteur, que a gente viu na outra aula. Se você não assistiu, clica aqui no card que está passando para você se inteirar e servir de pré-requisitos para essa aula de hoje, ok? Então vamos dar início respondendo aquela pergunta: de onde veio o primeiro ser vivo? Antes de falarmos isso e tudo mais, a gente precisa saber de algumas vertentes para explicar essa pergunta. Uma delas é o criacionismo. O criacionismo fala de um ser superior, um ser metafísico divino, criando os seres vivos. Mas a gente não pode usar essa vertente para explicar conceitos científicos, porque o criacionismo não usa o método científico. Aqui mesmo temos a imagem da criação de Adão, pintada por Michelangelo. Isso mostra um ser divino criando o homem. Mas como já falamos, o criacionismo não usa o método científico, então não cabe a gente, não é mérito nosso, entrar nesse detalhe. Vamos falar agora de algumas hipóteses da origem da vida aceita pela ciência. A primeira hipótese que nós iremos apresentar a vocês é a panspermia, ou outro nome é cosmozoica. A ideia dessa hipótese é que a vida veio de fora do planeta. Então, como exemplo aqui, nós temos a Terra primitiva antes de ter a vida. E essa Terra ela sofreu choques de meteoros. E nesses meteoros haviam micro-organismos. E quando eles se chocavam com a Terra, eles se despedaçavam e esses micro-organismos então se espalhavam por toda a superfície da Terra. Então aí nós temos o nome pan vem de tudo, espermia vem de semente. Então semente por toda a Terra. E o que corrobora com essa hipótese? Ou seja, o que apoia essa hipótese? É que a análise química de alguns meteoritos espalhados pela Terra foram encontradas moléculas orgânicas, como por exemplo aminoácidos, proteínas, nucleotídeos e ácidos nucleicos. Mas o que refuta essa hipótese? O que questiona essa hipótese? É a mesma dúvida que a gente estava falando no começo. Como surgiram essas moléculas? Como surgiram esses seres vivos? Seja fora ou dentro do planeta, essa hipótese não explica de onde veio a primeira vida. O meteoro, quando ele está caindo na Terra, ele tem um atrito tão grande que ele fica incandescente. E aí, como sobreviveria esses seres vivos? E aí nós temos, nós vimos na aula passada, as arqueobactérias, que elas são extremófilas. São bactérias que vivem a condições extremas. Condições assim, frio extremo, como por exemplo no espaço. Ele chega quase ao zero absoluto, né? Sim. E condições também de altas temperaturas, que nem o meteoro incandescente que você falou, né? Na atmosfera, então, ele pega esse atrito, essa velocidade e começa a entrar em combustão. 10 km de comprimento. A bactéria vai estar lá no centro daquele meteoro, né? Escondida, então ela vai estar protegida de todo desse meio extremo. Então ela consegue sobreviver. E aí, ao se despedaçar ali, então, ela conseguiria então ser espalhada pela superfície da Terra. Você pode estar se perguntando também, mas pô, do que essa bactéria se alimentava? Qual que era a fonte de energia dela? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente nessa aula, né? A gente vai falar de bactérias autótrofas quimiosintetizantes, ou seja, que produz alimento a partir da energia química, né? Em 1968 caiu o meteoro Marshall na Austrália. E esse meteoro foi feito vários estudos e eles descobriram mais de 80 tipos diferentes de aminoácidos. E esses aminoácidos, Gui,
ele não é comum nos nossos seres vivos. Então a possibilidade de ter sido uma contaminação da Terra já diminui muito. Então é uma evidência forte de panspermia. Sim. Asteroides e meteoroides são os que ficam vagando no espaço. Enquanto que nós temos os meteoros, que é o momento que ele está descendo, que ele está entrando em atrito com a atmosfera. E aí ele fica incandescente. Um exemplo são as famosas estrelas cadentes, que você faz o pedido, né? É só um meteoro. E os meteoritos é quando ele já está na Terra. Quando ele caiu na Terra, despedaçou, está na superfície, isso é um meteorito. Essa é a mesma matéria, só que em momentos diferentes, em regiões diferentes. Uma outra hipótese científica que usamos é a hipótese da evolução química das moléculas, ou hipótese da evolução dos sistemas químicos. Essa ideia veio mais ou menos em 1860 com o biólogo britânico Thomas Huxley. Huxley, ele era conhecido como o Bulldog de Darwin. Sim, ele era contemporâneo, apoiador e confidente de Charles Darwin. Darwin, veremos mais para frente, ele foi um naturalista estudioso que veio com as ideias da evolução por meio da seleção natural. Huxley, então, em contato com essas teorias de Darwin, da evolução por meio da seleção natural, ele começou a gerar hipóteses, então, a respeito da evolução dos seres vivos a partir de moléculas químicas, a partir de moléculas orgânicas. E aí, então, em 1920 é retomada essa ideia com Oparin e Haldane. O russo Oparin e o britânico Haldane desenvolveram paralelamente as ideias e chegaram nas mesmas conclusões, que era as condições de uma atmosfera primitiva e a formação de coacervados. Então, a ideia seria que nós teríamos uma atmosfera redutora, ou seja, uma atmosfera doadora de elétrons. E esses coacervados, então, seriam grupos de proteína com solvatação, ou seja, com moléculas de água em volta dessas proteínas. Oparin e Haldane se apoiaram para essa hipótese numa das teorias que estava ganhando força no começo do século XX, que era a teoria do Big Bang. Vários cientistas estavam desenvolvendo e chegando a conclusões a respeito disso. E essa teoria do Big Bang foi lançada pelo padre o padre Jorge. E ele lançou a teoria do Big Bang através das observações do cientista Hubble, que observava através de seu telescópio que o universo estava se expandindo. Consequentemente, se ele estava expandindo ano após ano, certo? Num passado, como que seriam essas galáxias, esses corpos celestes? Seriam todos juntos, né? O padre Jorge contrariou, para vocês terem noção, Einstein. Einstein acreditava que o universo era estático e que ele sempre foi do mesmo jeito. E, gente, o padre conseguiu vencer essa discussão. Ele conseguiu mostrar para Einstein, que ele estava correto. E o Einstein reconheceu isso e passou a aceitar que o universo estava em expansão e a teoria do Big Bang. Lembrando também, né, que é o seguinte, para vocês chegarem nessas conclusões, nesses dados ali, admitir que estava errado, entre outras coisas, a gente tem que pegar um conjunto de evidências, um conjunto de estudos que façam o quê? Que apoiem, né, que corroborem com essa ideia que você tem. Não é uma conversinha de bar, é tudo baseado cientificamente, tudo através de métodos de... pesquisa. Através de pesquisas, de fatos. Certo? E qual que era a ideia, né? Eles acreditavam que a energia ela estava concentrada em um único ponto, chamado de átomo primordial. E esse átomo, ele era do tamanho da cabeça de um alfinete. E no que consiste essa teoria do Big Bang? Por volta de 13,5 bilhões de anos atrás, ocorreu essa grande expansão de energia. Alguns têm costume de dizer que foi uma grande explosão, mas na verdade foi uma expansão muito rápida de energia formando o espaço e tempo. E com essa expansão começou a formar matéria,
começou a formação de matéria. Lembrando que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço, certo? E quais foram algumas dessas matérias iniciais? Podemos citar aqui elétrons e prótons. Lógico, existem várias outras partículas que surgiram antes, mas vamos nos atentar a essas mais básicas. Então, temos aqui elétrons mais prótons formando os átomos, especialmente os átomos de hidrogênio, que contém um próton e um elétron. E aí tinha então esses átomos de hidrogênio começaram a sofrer uma certa aglomeração, formando nebulosas, ou seja, verdadeiras nuvens de hidrogênio. E com uma grande força de atração, ocorrendo então uma fusão nuclear, formando assim as estrelas, que são compostas basicamente por hélio. Lembrando então que o hélio nada mais é do que a fusão de hidrogênios. E aí, quanto maior a força de atração dos corpos, maior a fusão nuclear, e aí você vai ter mais elementos químicos sendo formados, como por exemplo, lítio, berílio, e aí a gente tem continuidade na tabela periódica. Ainda assim, você está fazendo o quê? Formando elementos mais densos. Esses elementos mais densos têm uma maior força de atração e vão formar as verdadeiras poeira cósmica do universo. E essa poeira cósmica, ao redor das estrelas, sofre um tipo de aglomeração que vai levar então ao formato de planetas. Com isso, em 4,6 bilhões de anos atrás, temos finalmente a formação do planeta Terra. Temos aí então a formação do planeta Terra, né? E podemos dizer que foi mais ou menos nessa época que teve o surgimento dos sistemas planetários. Como exemplo, a gente pode pegar ali o nosso sistema solar. Do que ele é feito? Ele é feito de uma estrela densa, que é o Sol, e em volta começou a aglomerar essa poeira cósmica e formar os planetas, que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, terceiro planeta, Marte, Júpiter, maior planeta do sistema solar, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que Plutão não é mais um planeta. E aí dá para perceber que tem um certo padrão em relação à posição dos planetas. Por exemplo, os planetas que ficam mais próximos do Sol, a gravidade perto deles é muito maior. E aí a gente chama eles de planetas rochosos. E esses planetas mais distantes do Sol são chamados planetas gasosos, pois eles têm um núcleo rochoso e eles mantêm aglomerados átomos mais leves ao seu redor. E o que é essa força de atração? É a força que Newton estudou, é a força gravitacional, porque massa atrai massa. O que podemos dizer sobre isso é que enquanto maior a massa de um corpo, maior a sua força gravitacional, maior a sua atração sobre outro corpo de massa menor. E é o exemplo ali do sistema solar. O que acontece no sistema solar? O Sol, que é aquela estrela central, tem um campo gravitacional muito maior que os outros astros. E no caso, os planetas ficam girando em volta dessa órbita. A Lua mesmo, ela gira em torno da Terra, porque a Terra forma um campo gravitacional que atrai ela, né? Vamos analisar então um pouco a formação do nosso planeta, o planeta Terra. Ele então tem um núcleo à base de níquel e ferro, que são elementos mais pesados. Isso, consequentemente ele vai ficar no centro, né, bem concentrado. E posteriormente nós temos o manto, que ele tem uma constituição mais pastosa. E aí logo depois nós temos a crosta terrestre, que é onde nós vivemos, nós pisamos, certo? Uma camada rochosa, né? Uma camada rochosa com montanhas, serras e blá blá. E mais resfriada. E bem mais resfriada. E aí posteriormente nós temos uma camada gasosa, né? Temos ali a atmosfera. E a formação do planeta após o atrito de partículas tem uma alta temperatura. E também nesse começo, né, do planeta tem uma grande incidência de raios UV. Esses raios UV são raios ultravioletas, uma vez que o planeta não tinha uma camada de ozônio ainda. Isso mesmo. E aí com isso a gente tem então uma bola incandescente, né? A Terra então era um verdadeiro mar de lava. E aí, com o tempo, teve um intenso bombardeamento de meteoros com água. E, consequentemente, foi ocorrendo o resfriamento da crosta terrestre. Lembrando, então, dessa água que vinha com os meteoros,
elas instantaneamente evaporavam e aí caíam as chuvas. Junto com as chuvas vinham também as descargas elétricas. Olha aí a nossa Terra sendo totalmente inóspita para haver vida nesse momento. Outra coisa também que começou com essa água vinda dos meteoros foi a formação dos mares e oceanos primitivos. A Terra sendo mais resfriada, a gente começou a ter a formação de uma atmosfera primitiva, como a mencionada por Oparin e Haldane. E no que consistia essa atmosfera primitiva? Vamos pensar agora que dos vulcões eram liberados elementos químicos que estavam no interior da Terra. No interior, ali no manto. E eram átomos simples, como por exemplo o hidrogênio, que faz uma ligação. E aí ele se juntava com outro hidrogênio e formava o gás hidrogênio, H2. Tínhamos o átomo de oxigênio, que faz duas ligações. E aí juntando com dois hidrogênios, temos o quê? H2O. A água, mais especificamente o vapor d'água. Temos também ali átomos simples, como o nitrogênio. O nitrogênio faz três ligações. Juntando com três hidrogênios, temos NH3, amônia. E, por último, temos outro átomo simples também, que é o átomo de carbono, que faz quatro ligações. Consequentemente, ligando a quatro hidrogênios, temos CH4, que é o metano. Lembrando que todas elas são inorgânicas, né? Isso é importante frisar. Sim, e agora a gente vai ter então uma atmosfera com moléculas inorgânicas. Posteriormente, essas moléculas inorgânicas na atmosfera estavam expostas a descargas elétricas, a raios ultravioletas e a alta temperatura, ou seja, energia em grande quantidade. Essa energia possibilitou uma agitação das moléculas e essa agitação das moléculas aconteceu o quê? Ocorreu a colisão, a cinética molecular e fez a formação de moléculas mais complexas, moléculas orgânicas. E como exemplos de moléculas orgânicas que começaram a ser formadas, temos aminoácidos, proteínas, nucleotídeos, entre outros. E aí, com a formação então dessas moléculas orgânicas, nós tivemos a precipitação e a mistura delas nos mares primitivos, formando o que eles chamam de verdadeira sopa primordial ou caldo primordial. Então, com essa sopa primordial, ocorrem então vários aglomerados de proteína, formando então os coacervados, que são grupos de proteínas com solvatação, que são moléculas de água ao redor. E aqui vale lembrar que as descargas elétricas têm a capacidade de quebrar a ligação entre os átomos e esses átomos conseguem depois se reorganizar fazendo diferentes ligações, formando novas moléculas. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos aqui então um grupo de proteínas envolto de uma camada d'água que chamamos de solvatação. Então, isso é um formato de um coacervado. Lembrando que isso ainda não é um ser vivo. Outras moléculas orgânicas formadas foram as lipoproteínas. E aí, com isso, se constituiu uma membrana em volta dessas proteínas. E a partir dessa membrana foi possível criar uma estrutura que isole o meio interno do meio externo. Ou seja, você tem um meio agora protegido, um meio isolado, onde pode acontecer reações químicas independente do ambiente, onde começou a ser controlada a homeostase, onde começou a ter um equilíbrio interno. Posteriormente, tivemos reações químicas internas, reações químicas isoladas. E uma dessas reações químicas isoladas deu origem a moléculas de ácidos nucleicos. Sim, a moléculas de DNA e RNA. Podemos dizer agora que tivemos moléculas com a capacidade de autorreplicação. Ou seja, dentro dessas membranas, dessas reações químicas que estavam acontecendo internamente, ocorreu a formação de uma molécula autorreplicante, capaz de fazer cópias de si mesmo. Então, há 3,8 bilhões de anos atrás, tivemos os primeiros seres vivos. Estruturas à base de moléculas orgânicas
envoltos por uma membrana isolante e com moléculas capazes de autorreplicação. Lembrando então que os coacervados não são seres vivos, mas essas estruturas que possuem uma membrana isolante, nós chamamos elas de protobiontes. E uma observação aqui é a respeito dos ácidos nucleicos. Se lembrarmos daquelas aulas anteriores, a gente pode perceber que os ácidos nucleicos são o DNA, que tem a capacidade de se duplicar e formar outras fitas de DNA. E uma outra capacidade dele é formar moléculas de RNA, que é um outro ácido nucleico, e esse, por sua vez, forma proteínas. Mas, para ser formado outro DNA, é necessário uma enzima. Para ser formado um RNA, é necessário uma enzima. E, normalmente, as enzimas fazem parte de um grupo especial de proteínas. E vem a dúvida: quem surgiu primeiro? O DNA ou a proteína? Durante muito tempo ficou essa dúvida. E então, por volta de 1960, veio uma galera com a hipótese do mundo do RNA. E eles vieram com a ideia de que a molécula de RNA, por um tempo, ela tinha capacidade de se autorreplicar e ainda formar proteína. E, inclusive, ela dava origem a uma molécula, a uma enzima diferente chamada de ribosima, que conseguiram sintetizar ela em laboratório em 2009. Lembrando então que essa ribosina ela é constituída de RNA. E essa foi uma breve história de uma possível origem da vida, né? E aí você deve estar se perguntando: mas como que surgiu isso? Como você pode chegar a toda essa história, né? Como se a gente não estava lá? Essa hipótese, então, ela foi ganhando força, foi ganhando adeptos e simpatizantes a fins de fortalecer ainda mais ela, né? Trazer ideias, trazer comprovações, evidências que possam concretizá-las. Ainda sobre a hipótese da evolução química das moléculas, em 1953, Miller e Urey fizeram o experimento de Miller. Lembrando que Miller era um estudante e Urey era um professor de química. E Miller, baseado nas ideias de Oparin e Haldane, propôs a ele simular a atmosfera primitiva. Um aparato que continha um balão volumétrico e foi colocado água. Essa água era aquecida e passava por uma tubulação. Conforme ela passava por uma tubulação no estado gasoso, ou seja, o vapor d'água, ela chegava a um compartimento onde foram colocados gases como o da atmosfera primitiva. Temos amônia, gás hidrogênio, CH4 e a água chegava. Ali eram incididas descargas elétricas. Passava uma corrente elétrica para simular as tempestades na nossa Terra primitiva. Com isso, essa água continuava a circular pela tubulação e ficava por um bom tempo. Dali, algumas semanas mais ou menos, eles viram que no alçapão que tinha nesse aparato começaram a formar moléculas orgânicas. Começou a ter uma cor diferente nesse líquido. E essas moléculas orgânicas que foram formadas eram nada mais nada menos do que aminoácidos e bases nitrogenadas, componentes essenciais para os seres vivos. Em 1957 tivemos então Sidney Fox colocando vários aminoácidos em uma superfície seca e quente. Com isso, ele conseguiu a produção de proteína mais água. Lembrando que isso é uma reação de síntese proteica, uma reação de síntese por desidratação, ou seja, é uma reação anabólica, como já foi falado antes. E aí, posteriormente, ele colocando essas proteínas formadas com mais outras proteínas e alterando o pH do meio, obteve-se então as microsferas, que eram muito parecidas com os chamados coacervados lá de Oparin e Haldane. Nesse experimento também foi possível simular a atmosfera primitiva. Mas, hoje em dia, em condições naturais, ainda são encontrados lugares como esse no próprio planeta Terra. Nas fendas submarinas no Oceano Atlântico,
você encontra regiões que são verdadeiras fontes hidrotérmicas, fontes alcalinas. E nesse momento a gente tem ali a liberação de gases de todas as estruturas formando fumarolas. Essas fumarolas deixam um ambiente ideal para surgir moléculas orgânicas. O que acontecia naquela época? Formação de moléculas orgânicas, e é possível perceber isso nessas fumarolas hoje em dia. E outra coisa, né? Outros cientistas também fizeram os experimentos que Miller Urey e Fox O na Simba. época. O Rei Leão. E o que eles fizeram? Eles substituíram os gases, né, que eles usaram ali. Por exemplo, colocaram gás carbônico, colocaram gás nitrogênio, né, e dessa forma eles também conseguiram formar os aminoácidos, né, formar as novas estruturas. E aí com isso fica um problema, fica uma incógnita, porque nós não sabemos exatamente quais eram as proporções de gases nessa atmosfera primitiva. E algumas considerações finais sobre esse tema é o seguinte, é sobre o metabolismo do primeiro ser vivo. Que aí a gente vai relacionar duas hipóteses de como que era o meio de obtenção de alimento e energia desses seres vivos. Então temos a hipótese heterótrofa versus a hipótese autótrofa. Na hipótese heterótrofa, é aceito que o primeiro ser vivo era heterótrofo, fermentador e anaeróbico, ou seja, ele não utilizava oxigênio para poder produzir a sua energia. Como exemplo, a fermentação alcoólica, o qual esse ser vivo utiliza então a glicose, C6H12O6, transformando ela em etanol, que é um álcool, mais gás carbônico, CO2, mais a energia. Posteriormente surgiu então um segundo tipo de ser vivo, autótrofo fotossintetizante. Basicamente, o que ele faz? Ele tem lá o CO2 mais a água, formando então a glicose, C6H12O6, mais oxigênio através da energia, através da luz. Então nós vemos ali o CO2 que foi produzido pelos seres heterótrofos fermentadores sendo utilizado pelos autótrofos posteriormente. Então, um terceiro ser vivo surge, que é o aeróbico. Então, você pode observar que o aeróbico, então, ele utiliza como exemplo a glicose, C6H12O6, mais o oxigênio, formando então CO2 mais água. Percebemos aqui que é aproximadamente 15 vezes maior a quantidade de energia que é produzida na fermentação. E ele utiliza então o oxigênio que foi produzido pelo autótrofo para poder conseguir essa energia também. E a outra hipótese, a hipótese autótrofa, fala do seguinte, que o primeiro ser vivo que surgiu foi um ser vivo autótrofo quimiosintetizante. E o que ele usava? Ele vivia em regiões mais abissais, regiões mais profundas dos oceanos em geral. E nessas regiões ele utilizava do ferro fundido com o enxofre, que aí temos o sulfeto de ferro mais ácido sulfídrico, H2S. E aí ele fazia uma reação que formava o disulfeto de ferro mais H2, que é o gás hidrogênio, e energia. E com essa energia ele era capaz de produzir matéria orgânica. Esse era o metabolismo do primeiro ser vivo, segundo a hipótese autótrofa. E o segundo ser vivo, ele era como na hipótese heterótrofa. Ele era heterótrofo, fermentador, anaeróbico. E posteriormente surgiu, em terceiro lugar, um ser vivo autótrofo, fotossintetizante. E depois, em quarto, um ser vivo aeróbico. Eles perceberam que o autótrofo ele é muito mais complexo do que um heterótrofo. Se tem uma dificuldade muito maior de se formar esse tipo de ser vivo do que um heterótrofo que simplesmente pega algo fora e transforma em energia. A não ser no caso da panspermia, né? No caso da panspermia funcionaria muito bem a hipótese do autótrofo. Precisamos deixar evidente também que essas hipóteses não são verdades absolutas.
São conjuntos de evidências que mostram uma forma mais viável e mais próximo do real acontecimento. Isso é o que move a ciência, a curiosidade, porque o único jeito da gente saber o que aconteceu de verdade é o quê? É voltando no tempo. Comparando então essa hipótese, né? Você pega então um gato e um rato, só que como esse gato é Nutella, ele não come rato, então ele só come essas coisinhas aqui, né, Biju? Você pega então esse gato e esse rato e coloca dentro de uma caixa. O gato está morto de fome, né? Não é esse caso, porque esse gato já está obeso. E você fecha essa caixa. Entra, gato. Você fecha essa caixa. Você não consegue ver o que está acontecendo dentro dessa caixa. Porém, você consegue ter hipóteses do que pode acontecer. Que o gato comeu o rato, que o rato roeu o gato, se o gato não tiver com depressão, né? Acontece às vezes. No caso aqui, o gato comeu, né? Vai ficar obeso de tanto comer. Mas essa então seria uma hipótese. Você tem ideia do que está acontecendo e pode ser que você acerte, mas você não tem certeza absoluta. E esse foi o nosso Interabio de hoje. Bom, se você curtiu esse vídeo de hoje, dá um curtir lá pra gente pra mostrar que gostou, né? O YouTube ele vai sempre mandar mais vídeos desses pra você, tá bom? Compartilhe esse vídeo, ajude a gente a aumentar os inscritos desse canal. Inscreva-se também, mande para seus amigos e aproveite esse conhecimento. E qualquer dúvida, coloca lá no comentário que a gente responde depois. Valeu, galera. Até mais.